Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês a cada dia. Irmãos, estamos aqui reunidos para a nossa lição de Escola Bíblica Dominical, trazendo como tema da nossa lição hoje a diversidade, o caminho da maturidade, baseado em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 4. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Irmãos, Tiago, esse Tiago que escreve essa carta aqui, né? É o Tiago, irmão de Jesus, e aí ele começa falando aqui saudações para as pessoas, e ele começa falando sobre a diversidade, né? Essa carta ela fala sobre a questão da diversidade, da pessoa passar por dificuldades, e a nossa lição traz esse tema, né? A diversidade, o caminho da maturidade. Irmãos, tem uma expressão que você vê na academia, né? No pain, no gain. Acho que é assim que se fala. É a questão de que você tem que batalhar, que você tem que se esforçar, você tem que dar o seu melhor para que você possa ver o resultado do seu esforço físico. Você vai numa academia, num crossfit, em alguma coisa assim, e aí você vê essa expressão. Aquela famosa expressão que sim, sem sacrifício não há vitória. Irmãos, a adversidade pelo qual nós passamos em nossa vida, ela vem, muitas vezes nos joga lá embaixo, mas quando ela passa pela nossa vida e nós suportamos e passamos por ela, né, nós a vencemos, isso nos torna mais maduros, nos torna mais fortes, nós aprendemos com os nossos erros, nós nos tornamos pessoas melhores e estamos mais aptos para poder lidar com as situações que o mundo vem para nós. Quer ver um exemplo em que o mundo todo aprendeu algo novo? É esse que você está vendo agora. Há cerca de 2 anos atrás, nós recebemos uma notícia, através dos meios de comunicação, de que havia uma pandemia no mundo. Um vírus se espalhou por todo o planeta Terra, um vírus altamente letal, altamente contagioso, que é o coronavírus. E esse vírus ele se espalhou de uma maneira tão grande que o mundo inteiro mudou. O mundo inteiro aprendeu a lidar com este vírus. Você via pontos turísticos que antes estavam lotados de pessoas vazias. Você via veículos, meios de transportes que antes estavam cheios, vazios. E o mundo teve que aprender a lidar com essa situação. E 2 anos após isso, com vacina, com remédios, com cuidados, com o aprendizado que nós temos, hoje podemos dizer que o mundo está caminhando para uma normalidade, se é que nós podemos usar essa palavra. Mas muita coisa, desde que começou a pandemia, mudou em nossas vidas. Igrejas que antes nunca pensavam em poder transmitir os seus cultos e as suas atividades, agora estão transmitindo de maneira online, através das redes sociais, através da internet. Igrejas que antes não pensavam em realizar reuniões ou atividades pela internet, agora sim já o fazem. Conversa que nós tínhamos antes, agora estão cada vez mais intensificadas. Trabalhos seculares, trabalho de sustento da casa. Muitas pessoas hoje estão trabalhando em sua casa, o chamado home office. Ontem eu conversava com um colega meu, o pastor Peterson Abelha, lá na Estônia, e ele estava lá me mostrando a mesa de trabalho dele. Ele montou uma mesa de trabalho dentro do quarto da filha. Ele mudou de emprego, ele contando para mim, mudei de emprego e agora estou trabalhando parte no escritório, parte em casa. E ele me falando, mostrando lá como que é a nova vida dele agora. Irmãos, são coisas que nós vamos aprendendo a lidar. E uma das primeiras coisas que nós devemos aprender com essa passagem que Tiago nos ensina aqui é a questão da humildade. Olha só,
Tiago ele não fazia parte inicialmente do grupo dos apóstolos. Você vê que quando Jesus chama os 12, Tiago não está naquela lista. Esse Tiago aqui. Ele não fazendo parte do grupo dos apóstolos, depois ele nem deu crédito inicialmente para o ministério de Jesus, mas depois ele assim o faz quando Jesus ascende aos céus. E Tiago ele passa a ser um grande pregador do Evangelho, tanto que ele foi capaz de escrever uma das cartas que entrou no quê? Entrou no cânon da igreja. Hoje a carta de Tiago pertence à Bíblia Sagrada. Ou seja, passou por todos os méritos, todos os processos, passou por tudo aquilo que a igreja estabeleceu para que pudesse ser aprovado e entrasse no cânon. O livro de Tiago, a carta de Tiago, ela agora pertence ao cânon do Novo Testamento. Irmãos, você vê que Tiago, ele apesar de não ter dado crédito ao ministério de Jesus, apesar dele não ter dado esse crédito a Jesus, quando ele começa a carta dele, ele usa a palavra servo. Eu, Tiago, servo de Jesus Cristo, servo do Senhor. Ele se coloca na posição de servo de Cristo. Ele poderia ter falado, não, eu, Tiago, irmão de Jesus Cristo, irmão do Criador da igreja, irmão daquele que fundou a igreja. Ele não usa nada disso, ele coloca assim, eu, Tiago, servo. Irmão, humildade. Temos que aprender a ser humildes. A palavra de Deus diz o seguinte, bem-aventurados aqueles que são pobres e humildes de coração. Aqueles que são humildes de coração. Irmãos, nós devemos aprender a ter humildade em nossa vida. Às vezes nós temos uma soberba muito grande, principalmente com não convertidos, com pessoas que não professam a fé em Cristo. Nós olhamos para as pessoas que nós temos esse mau hábito, né, de olhar para pessoas que não professam a fé cristã e olhar com uma pessoa assim, com um olhar de desprezo, de pessoas, ele vai para o inferno, eu não vou. E aí a gente lembra daquela passagem que Jesus conta lá, do fariseu, que o fariseu vai lá e bate no peito, eu oro tantas vezes por dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, está completamente errado, somos tão pecadores quanto eles, necessitamos tanto da graça de Deus quanto eles, somos os mais miseráveis quanto eles, mas a graça de Jesus sobre a nossa vida é tão grandiosa que Ele nos perdoa. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram. Eu, você, seu filho, sua mãe, seu marido, sua esposa, todos pecaram. E afastados estamos da glória de Deus. E o pecado do salário é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, salário do pecado. O que é salário? É aquilo que você recebe depois de você ter trabalhado. Nós pecamos e o que nós vamos receber como salário? A morte. A morte é eterna. A condenação é eterna. O sofrimento é eterno. A dor e a ranger de dentes é eterno. Sofrimento. A Bíblia fala que aqueles que serão jogados no lago de fogo, eles vão tentar se matar e a morte vão fugir deles. Qualquer ser humano hoje, ele pode subir no alto de um edifício, ele pode mergulhar no fundo de um rio, do fundo de uma lagoa, ele pode cortar os seus pulsos, que vai sangrar e vai acabar morrendo. Mas vai chegar um tempo, irmão, que você pode jogar do alto do edifício mais alto, você pode se afundar no lago mais profundo, você pode perder todo o seu sangue, né, metaforicamente falando. Você não vai morrer. Você vai viver num sofrimento eterno se você não tiver Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé. Segundo tópico que nós vamos estudar, desenvolvendo a maturidade. Irmãos, não tem nada mais maravilhoso que uma pessoa pode obter na vida do que conhecimento. E o conhecimento ele vem através da maturidade, da vivência. Você pode ver que pessoas mais velhas, ela tem uma larga experiência de vida, experiência que nós mais novos enfrentamos. Os mais velhos sabem muito mais.
nós vemos que eles têm uma maturidade enorme, têm um conhecimento enorme, são capazes de lidar com situações muito melhores do que as pessoas menores. Olha para você na idade que você está, você olha para um adolescente, o adolescente olha para uma criança, a criança olha para o bebê e vê que cada vez mais, quando nós ficamos mais velhos, maior a nossa maturidade. E a nossa maturidade cristã é do mesmo jeito. Porém, muitas vezes nós caímos em uma situação assim de comodismo, podemos dizer, em que a nossa vida cristã, ela não é uma vida de crescimento, ela é uma vida de repetição, de ano de repetição. Certa vez eu conheci uma pessoa, e aí eu conversando com ele falou assim: eu sou membro da primeira igreja batista da cidade em que eles se encontraram, né? E aí ele disse assim: eu sou membro da primeira igreja batista há 40 anos. E aí eu perguntei assim: nesses 40 anos de igreja, o que o irmão somou para a igreja, né? O que o irmão, vamos dizer assim, agregou para a igreja? O que a igreja cresceu com a presença do irmão? O que a igreja pôde desenvolver com a presença do irmão durante esses 40 anos? E sabe o que ele pôde me responder? Nada. Ele não falou nada. Ele poderia ter falado assim: não, eu participei do coral da igreja e através da minha participação, uma pessoa, duas pessoas, tantas pessoas se converteram. Não, eu lecionei na EBD e graças ao meu ensino na escola bíblica dominical, eu pude discipular pessoas. Eu estive na recepção da igreja como receptor da igreja, como recepcionista da igreja. Eu pude encaminhar pessoas para assistirem ao culto e as pessoas ficaram bem acomodadas, e aí elas ouviram a palavra de Deus e converteram. E sabe o que ele falou? Nada. Sabe o que isso significa? Que ele cresceu durante um certo tempo, que eu não posso dizer quanto tempo foi, e que até esse ponto de crescimento, até o final desses 40 anos, que foi o prazo que ele falou, nós não vimos um desenvolvimento ministerial, nós não vimos um desenvolvimento espiritual. Nós não vimos um crescimento da parte dele. Irmãos, não houve um desenvolvimento de maturidade. Tiago, ele nos ensina que se nós queremos desenvolver a nossa fé, Deus vai testar a nossa fé, Ele vai desenvolver a nossa fé, Ele vai colocar situações adversas para que a nossa fé ela seja testada. Pastor, como assim? Quer ver um exemplo? Abraão, o melhor exemplo que tem. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, sossegado, de boa, sossegadinho ali. Deus fala com ele: Abraão, pega tua mulher, pega teu povo e sai da terra de Ur e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele pega o povo dele, sai de Ur, onde estava tudo bem numa boa, ele lá já no seu comércio, na sua vida, sossegado com a sua casa, provavelmente já estava com a sua casa, na verdade não era nem Abraão, né? Era Abrão e Sarai lá, e eles sossegados lá na casa deles, e de repente ele larga tudo e vai para onde Deus mostra ele. E aí ele vai para Arã, depois vai para a terra de Canaã, e volta, vai para o Egito, e vai aquele negócio todo, e aí depois de tantos anos, quando ele chega aos 100 anos de idade, ele vai lá e tem um filho, que era o filho da promessa, que ele tanto fica feliz, e aí Deus vem com ele e diz: Abraão, pega teu filho, teu único filho, e leva ele e sacrifica ele para mim. O que Abraão faz? Sim, Senhor, vou fazer o que o Senhor mandou. Vai lá, Abraão, com 100 anos de idade, pega o filho dele, amarra, e na hora de matar o filho, Deus impede que o anjo mate o filho dele, e aí nessa hora Deus fala com ele. Provou a fé. Outro exemplo, Naamã. O profeta vira para Naamã e fala assim: Naamã, vai lá e abaixa 7 vezes no rio, e na 7ª vez você levanta, sua lepra vai estar curada. Onde já se viu isso, gente? E a pessoa, o médico, você está com câncer terminal, e aí o médico vira para você: vai lá na cachoeira, toma 7 banhos de cachoeira, que quando você acabar, você vai estar curado. Você está lá com uma doença degenerativa, vai lá e mergulha no mar,
e depois você mergulhar 10 vezes no mar, o mar vai curar e vai levar junto com a correnteza, junto com as ondas dele, sua doença. Onde já se viu isso? Você chega no consultório médico, o médico fala um negócio desse, vai falar assim, o médico endoidou, bateu a cabeça em algum lugar e endoidou. Você vai querer que ele te passe um coquetel, um remédio, faça um tratamento, comece um tratamento de radioterapia, de quimioterapia, de coquetel, de aquilo outro, ele vai passar uns exames e não sei o que. E o profeta vira para Naamã e fala assim, Naamã, vá lá, mergulha no rio. Irmãos, tem condições de uma coisa dessa? Não tem. Deus vira para Moisés e fala assim, ó, vai lá, vai para o monte, estende a mão ao teu povo, que enquanto você estiver com a mão estendida, o povo vai guerrear e vai vencer a batalha. Tanto que quando Moisés cansa a mão, o povo vai lá e amarra a mão de Moisés, né? Amarra assim, coloca a mão de Moisés estendida, coloca um apoio, e aí o povo guerreia. E podia vir exército, podia vir tropa de elite, podia vir um escambau a 4, que o povo de Israel não perdia uma batalha. Fé, irmãos, situações onde nós somos provados a nossa fé. É a fé que quando você vai pensar assim, Senhor, como é que eu vou fazer para pagar o aluguel? E você põe a mão no bolso, olha na conta, pega o aplicativo do banco, olha lá, e você não tem nem metade do valor do aluguel. E o aluguel vence hoje, vence amanhã, vence depois de amanhã. E Deus, de uma maneira como você nem imagina, Ele providencia o pagamento. É você receber a notícia assim, você está com a doença terminal. E depois você receber uma notícia falando assim, o seu diagnóstico é que você foi curado. Quantas lições e testemunhos nós não conhecemos de pessoas que estavam condenadas a morrerem e Deus foi lá e curou a pessoa. Fé, irmãos. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Não existe uma fé madura sem adversidade. Não existe uma pessoa madura sem que ela passe por provações. Você pode perguntar para qualquer psicólogo, qualquer um. O cara pode ter formado em psicologia hoje. Não tem problema, não precisa nem de experiência para saber. Você pode perguntar para qualquer psicólogo. Qual é a melhor maneira de fazer um filho desenvolver, crescer, o filho que eu falo é criança, né? Um filho crescer, desenvolver e se preparar para a vida. Qualquer psicólogo vai falar assim, ó, não dê muita moleza para o teu filho. Põe ele para fazer atividades. Atividades assim, lavar o prato, quando ele tiver a idade, né? Lavar vasilha, lavar banheiro, varrer o chão, limpar o carro. Ir na padaria sozinho para comprar pão, ir no supermercado para comprar alguma coisa, buscar independência. Irmãos, quanto mais a gente fizer isso, mais os nossos filhos vão desenvolver. Quando eu e minha esposa nós recebemos o diagnóstico de autismo do nosso filho caçula e nos encontramos com um psicólogo no órgão que estava lá acompanhando ele. E no início, o nosso filho ele não falava, ele não se comunicava verbalmente, ele apontava, quando ele queria alguma coisa, ele apontava assim com a mãozinha, o dedinho dele. E aí a psicóloga falou assim, complica a vida dele um pouquinho, vamos dificultar a vida dele um pouquinho, a vida dele está muito fácil, vamos dificultar um pouquinho. Ele vai ter necessidade de falar. Irmãos, o garoto hoje conversa igual a nega do leite, uma matraquinha o tempo todo. Tem hora que a gente tem que falar assim, Arthur, meu filho, fica em silêncio. De tanto que o menino conversa. Se deixar, ele vai conversando da sua cabeça o tempo todo que ele está dentro do carro. Irmãos, adversidade. Nós complicamos a vida dele um pouco como pais que amamos. Deus faz a mesma coisa com nós. Você quer ter uma fé forte, desenvolvida, madura, firme em Deus? Prepara para chumbo grosso. Prepara que, como diz, na cobra vai fumar, o bicho vai pegar. Mas, irmãos, você vai vivenciar experiências com Deus. Você vai vivenciar experiências com o nosso Senhor. Você vai vivenciar coisas na sua vida
que antes você nunca havia vivenciado. Quando você olhar para os 4 cantos assim, falar para os 4 cantos, os 4 cantos para cima e para baixo, e você vai falar assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? E Deus vai prover para você o que Ele vai fazer. Eu fico imaginando Moisés naquele deserto, areia, 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 areia para tudo quanto é lado. E o povo com sede, 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 um falava. Moisés vai lá e bate na rocha. Bate na rocha. Onde já se viu rocha brotar água? Ele vai lá, desce a porrada lá, desce o cacete na rocha e a rocha sai água. Irmãos, fé, 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 fé. Não tem outra palavra. Lições de adversidade, tópico 3 que nós temos hoje. A pandemia da Covid-19 não foi a primeira peste a assolar o mundo, irmãos. A Covid veio, a pandemia aconteceu. Ainda existe a pandemia, porque o mundo ainda sofre com o vírus. Não tão letal quanto antes, porque agora já temos medicação para que possa impedir isso. Mas nós vamos sofrer agora consequências de decisões que nós tomamos lá atrás. De coisas que aconteceram lá atrás. Como crise econômica, crise na educação. Na educação, irmãos. Pergunta para um professor aí, como é que foi voltar às escolas esse ano, voltar a ter aula presencial, quer dizer, no segundo semestre do ano passado e esse ano. Tem aluno que está sofrendo, porque o que o aluno fazia? O aluno não prestava atenção, o professor explicava, o aluno levava o negócio na brincadeira. Eu fiquei sabendo aí de alunos que estavam fazendo prova online em grupo. Nunca ouviu falar que se faz prova em grupo, né? Mas aluno fazendo prova em grupo. Para quê? Para que um ajude o outro, ajude o outro, ajude o outro. Aí chegou esse ano, que não tem prova em grupo. Chegou para fazer a prova individual, o que aconteceu? Tirou nota baixa. Irmãos, adversidade, lições da adversidade. Sempre vai haver esse tipo de situação. A nossa vida como cristão não é um mar de rosas. Nós não vivemos um mundo de alegrias o tempo todo. Não, enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas. O cristão, do meu ponto de vista, ele é até mais perseguido. É cada vez mais perseguido. Porque o cristão ele está caminhando cada vez mais para se aproximar e ficar mais próximo do Senhor. E quanto mais nós caminhamos, mais o diabo tenta com a vida da gente. Quanto mais você está perto de Deus, mais o diabo quer te passar uma rasteira. Irmão, ele não vai passar uma rasteira para o cara que está lá no mundo, sentado no bar tomando cachaça, para o sujeito que está lá se prostituindo, para a mulher que está traindo o marido. Não. Isso aí ele já não está preocupado com esse povo, não. Ele está preocupado com a gente que está ajoelhado orando, que está lendo isso aqui todo dia, aprendendo mais do Senhor, que está em oração, que está em busca constante, jejuando. É assim que funciona a vida, irmãos. Não tem outra forma, não tem outra lição, não tem outro caminho. Mas quando nós buscamos estar próximo de Deus, irmãos, vivenciamos momentos em nossas vidas que são únicos. Deus, ele fala conosco assim de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão viva, que você troca qualquer coisa no mundo por essas experiências. Porque Deus fala com você de uma maneira tão poderosa que isso impacta a sua vida. E aí você sente Deus falar com você. E aí você quer pegar e falar a mesma coisa para todo mundo. Por quê? Porque agora você sabe que você é uma pessoa mudada, transformada, lavada e remida por Jesus Cristo. Irmãos, a lição aqui nos traz 5 características aqui, muito interessantes, que eu gostaria de falar com os irmãos, que ele faz uma analogia em relação ao vírus do coronavírus.
O pecado é como um vírus invisível que entrou na humanidade por meio de um só homem. O pecado entrou na humanidade. E também por meio de um só homem, a salvação entrou na humanidade. O pecado entrou através de Adão. E o nosso segundo Adão, que foi Jesus Cristo, através da sua morte, entrou a salvação. Todos carecem da vacina. Todo mundo deve ser vacinado. Tem gente aí que não está querendo ser vacinado, está com argumento e tudo mais. Mas aqueles que se vacinarem estão mais aptos a sobreviver. É a mesma coisa. Todos estão precisando da salvação. Mas tem pessoas que não querem a salvação. Preferem viver uma vida aqui e estão esquecendo da vida que vem depois dessa aqui. A graça de Deus pode alcançar todos. Ele coloca assim, pode alcançar todos os infectados. Meu irmão, você pode pegar o cara mais pecador, sujeito, assassino, fascino, estuprador, cara que não tem um pingo de decência, que mataria por qualquer coisa. Por isso aqui, Jesus morreu por esse cara. Se esse cara entregar a vida dele e confessar a vida dele a Cristo de uma maneira verdadeira e eficaz, Jesus perdoa os pecados dele, o lança no abismo do esquecimento. E como diz a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tudo se fez novo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na fé, a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, saí da posição de comando e vou para a posição de liderado. E deixo e coloco Jesus na posição de comando. Eu estou aqui, Jesus está cá em cima. E o que Jesus mandar fazer, eu faço. O que Jesus ordenar, eu obedeço. Por quê, irmãos? É assim que é a vida do cristão. Quarto, a fé é a seringa, o instrumento que Deus utiliza para praticar a sua justiça. Você não toma a injeção através da seringa? Pois é, através da fé em Cristo que nós precisamos aprender a lidar com as situações. Irmão, dizem os especialistas, os agrônomos especialistas, que determinadas sementes, alguns tipos de sementes, vamos supor assim, a semente de laranja com a semente de mamão, vamos supor. Você planta a semente de laranja com a semente de mamão junto na mesma covinha, né, no mesmo buraco, e aí nasce uma terceira planta, como se tivesse ali uma troca genética entre as sementes. Mas se você pegar a mostarda e plantar com laranja, com mamão, com melancia, com tâmara, pera, ovo, boldo, seja lá o que for, vai nascer um pé de mostarda e o pé da outra fruta, da outra planta. Sabe por quê? Porque a fé, porque o grão de mostarda, ele não se mistura com outra planta. Jesus não diz que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Jesus diz que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, ou seja, uma fé centrada em Deus. O problema é que a gente não quer ter uma fé centrada em Deus. Nós queremos ter uma fé centrada em pessoas que nós podemos ver. Está numa situação difícil, meu Deus, e agora eu vou procurar a irmã de oração. Não, estou numa situação difícil, eu vou lá para a igreja, vou buscar a Deus lá. E aí, quando a situação difícil acaba, a pessoa sai da igreja. Irmãos, não é assim que a coisa funciona. Não é desse jeito. Não é por aí o caminho. Quarto tópico. Quinta característica. Quem se torna receptor dessa graça também se torna transmissor e proclamador. Irmãos, você recebeu a vacina. Você vai contar para todo mundo. Vai falar assim, não, eu não peguei por causa da vacina, não sei o que. Irmãos, é a mesma coisa. Você ouve falar de Jesus Cristo, qual é a reação que você deve ter? Falar dele para todo mundo. Falar dele para todo mundo. Não tem outra norma, não tem outra regra.
Quarto tópico da nossa lição, a proteção do Senhor. Irmãos, se é um povo que foi protegido por Deus, foi o povo de Israel. O povo de Israel estava lá no Egito, 430 anos, sofrendo. Deus levanta Moisés tira o povo, acontece as 10 pragas do Egito, depois lá Faraó libera o povo, ele junta as tralhas, junta tudo, sai do Egito, Faraó se arrepende, começa a correr atrás do povo, Deus abre o mar, o povo atravessa o mar, na hora que o Faraó e os seus cavaleiros vão seguir para poder capturar o povo de novo, o mar se fecha, todo mundo morre, e aí o povo está lá no deserto, não tinha entrado na terra de Canaã, precisava de comida, precisava de alimento, e Deus mandava todo santo dia maná e codorna. Maná e codorna e maná na medida exata, ou seja, tinha o carboidrato e tinha a proteína, tinha a alimentação deles balanceada de acordo com o melhor nutricionista do mundo, que foi Jesus, que foi Deus. Irmãos, durante o dia tinha nuvem, durante a noite tinha coluna de fogo, o povo ia para a batalha, Deus protegia a batalha. O povo era tendo cuidado o tempo todo. O tempo todo. Até que Deus chuta o pau da barraca e fala assim, já que é desse jeito, então tá bom. Vem cá o povo da Síria, depois que divide o reino, acaba com o reino do norte, depois vem o povo da Babilônia, e em 3 deportações, pega o povo de Israel, leva lá para a Babilônia, e acontece os 70 anos de cativeiro babilônico, e depois sai do cativeiro babilônico, sobre o édito dado pelo rei Ciro, o persa, e aí eles voltam para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, e começam a reconstruir os muros e os templos. Irmãos, a trabalheira que eles tiveram, porque o quê? Não obedeceram a Deus. Não confiaram em Deus. Não atentaram para a proteção do Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso ficar na frente de uma linha de trem, esperar um trem, beijar um trem, em trem que eu falo, locomotivo. Um trem em movimento que nada vai me acontecer. Não, irmão, você não é o super-homem. Você não tem nenhum superpoder, nada não. É lógico que você vai acabar morrendo. Mas, irmãos, Deus, Ele protege as nossas vidas o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo Deus está cuidando de nós, protegendo, nos guardando, nos dando livramento daquilo que acontece sobre as nossas vidas. Ele enviou 10 pragas do Egito, sobre o Egito, punindo aquela nação. E a gente não vê nenhuma dessas pragas afetando o povo de Deus. Nenhuma dessas pragas. Estava o povo tudo aqui, o Egito todo aqui, o povo espalhado. Vinha a praga em tudo, mas aonde o povo estava, não acontecia nada. Na última praga, a morte dos primogênitos, eles pegavam lá, matou um animal, colocou o sangue no umbral da porta, veio o anjo da morte e falou assim, opa, sangue da porta, isso aqui não pode entrar. Opa, sangue na porta, aqui não pode entrar. Opa, sangue na porta, aqui não pode entrar. Chegava na casa, opa, aqui não tem sangue, agora que eu vou entrar e fazer a festa. Proteção do Senhor, irmãos. Proteção do Senhor. Simples, fácil, não tem dificuldade nenhuma. Mas exige compromisso. Irmãos, para encerrar, eu gostaria de ler para os irmãos o seguinte. Aprendemos por meio do apóstolo Tiago que é na provação que a perseverança se manifesta. Meu irmão, é muito mais fácil você pular fora do barco do que você tentar tampar o buraco. Mas é antes de você pular fora que você tem que avaliar as consequências da sua decisão. E para terminar, Jesus é o exemplo de fé que vence a provação da perseverança, que cresce na população de alegria, que se extrai em meio à dor. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Sofrer por causa da fé é um privilégio para o cristão, no sentido em que ele torna participante do sofrimento de Cristo, ele é consequentemente participante da sua glória. Então, irmãos, tem um motivo, tem um porquê, mas nós precisamos entender o porquê disso. Eu gostaria de orar agora pelos irmãos. Pai, muito obrigado por tudo, abençoe e nos guarda a cada dia,
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Derrama tua unção, tua graça e teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.